Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje numa edição especial fora de Israel. Eu estou agora neste momento no Brasil para ver um pedacinho de Israel que foi trazido até aqui e quem é parte desse projeto maravilhoso que vai nos mostrar mais sobre o dia de hoje é o nosso amigo, o arqueólogo Rodrigo Silva. Shalom, Aline. Shalom, é um prazer estar aqui contigo. Conta para o pessoal onde nós estamos. Olha, o prazer é todo nosso e vocês vão hoje assistir Israel com a Aline no Brasil, porque nós estamos no MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, que fica em Engenheiro Coelho, São Paulo, e nós vamos ter uma experiência museológica mergulhando nas páginas da Bíblia Sagrada através de todo o acervo que nós temos aqui. Então, pessoal, vamos conhecer um pouco mais de Israel direto do Brasil. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Aqui, Aline, nós vamos abrir as portas desse jardim da Bíblia. Eu não sei se o pessoal vai estar captando em casa o som dos pássaros cantando aqui. Olha lá, tem pássaro, parece que eles dão até um colorido diferente aqui, com a sua imagem, com a sua presença e também com o canto deles, sabe? Tornando esse lugar ainda mais lindo. E você já vai começar a sentir Israel desde aqui com as árvores que nós temos. Só para você entender, e o pessoal também, para você que mora em Israel há muitos anos, conhece o Oriente Médio, a paisagem bíblica se mistura com o que você vê todos os dias. É lógico, Jerusalém é uma cidade moderna, Tel Aviv e tudo mais, mas você sai um pouquinho de Jerusalém e vai para a região do Mar Morto, você praticamente está vendo a mesma paisagem dos patriarcas. A mesma coisa, o deserto não muda tanto assim. Então você vê as árvores mencionadas na Bíblia e com a vantagem que você ainda vê sabendo o nome em hebraico. Muita gente no Brasil lê a Bíblia e não faz a mínima ideia do que são aquelas árvores, aqueles elementos mencionados ali. Então a gente plantou aqui esse jardim só com árvores do Oriente Médio para as pessoas terem uma noção em casa do que é o ambiente da Bíblia Sagrada. Exatamente, que a gente tem que lembrar que a Bíblia foi escrita em um tempo específico. Obviamente, ela é válida para os dias de hoje, como é naquela época, mas ela foi escrita num contexto histórico e também numa localização geográfica específica. Então a gente vê que a Bíblia muitas vezes usa também expressões ligadas à natureza, a plantas, o joio, o trigo, tanta coisa é falada, o mel, que mel era, então tanta coisa que é falada na Bíblia faz muito mais sentido a gente entender ele quando a gente realmente conhece mais a fundo a geografia, a botânica, os animais, tudo, então nos ajuda a entender e conhecer mais a fundo a Bíblia, então realmente eu estou me sentindo aqui em casa. Exatamente, olha, isso já tem a aprovação da Aline, que a gente já está no rumo certo, né? Falando, isso aqui não é bem assim não, né? E aliás, só para antes de mostrar as árvores aqui, comentar um pouco com a Aline sobre cada uma delas, a gente vai batendo um papo aqui, a relação daquilo com a Bíblia. Você sabe que todas as religiões que se baseiam na Bíblia, seja o judaísmo, que tem a Tanakh ali, que a gente chama de Antigo Testamento, seja o cristianismo, que tem o Antigo e o Novo Testamento, essas religiões geralmente procuram as doutrinas bíblicas para seguir. Por exemplo, você tem ali o judeu tem a questão do Shabat, você tem a questão da circuncisão, os cristãos têm a questão da Santa Ceia, são doutrinas, a visão de Deus, o Deus único. Mas você sabia que de todos os livros da Bíblia, 80% deles não são doutrina, são histórias. É geografia, nome de pessoa, nome de cidade, nome de rio, data, episódio histórico. E os 20% da Bíblia, que seriam conteúdo doutrinário, estão espalhados nesses 80% de história. Por isso que é fundamental, pessoal, ao estudar a Bíblia, entender o contexto em meio ao qual a Bíblia está escrita. Por isso que há canais como Israel com a Aline, Rodrigo Silva Arqueologia, onde a gente procura colocar para você esse contexto, essa ambientação bíblica. E já que você falou de mel, nós temos uma árvore aqui que simula o que seria o mel da Bíblia, né? Essas árvores aqui. Então, pessoal, aqui do nosso lado a gente está vendo tamareiras. E às vezes pode não parecer tão lógica a conexão, o que uma tamareira e tâmaras tem a ver com mel. Porque quando a gente fala aqui no Brasil sobre mel, o que vem à cabeça é o mel de abelhas. E já que você falou de mel de abelha, consegue focar aqui? Tem várias abelhas aqui pegando mel, olha. Não sei se dá para pegar aqui várias, tá vendo? Vamos ver se ele dá o zoom aqui, ó. Isso aqui não foi combinado, viu, Aline? Eu ia falar que a gente pediu as abelhas para vir para cá na hora que você falasse do mel. Aqui, tem uma aqui, olha, tem várias abelhinhas aí, elas estão pegando o pólen das plantas, tem outras ali, olha. Tá vendo? Eu ia falar que a gente tinha contratado abelhas para estarem aqui na hora que a Aline falasse do mel, mas eu ia estar mentindo, então foi uma feliz coincidência.
E justamente a gente vê uma abundância aqui na natureza que a gente não tem em Israel da mesma maneira. Aqui a gente está parados e a gente está vendo a quantidade de abelhas e flores. Em Israel, mais de 60% do que hoje em dia é Israel é deserto. Então, na maior parte das regiões de Israel não tem abelhas e abundância de mel como a gente conhece mel de abelhas. E sim, a maior parte das vezes, quando a Bíblia se refere a mel, ela se refere ao mel de tâmaras. Então, aqui a gente tem essas tamareiras, elas criam um fruto que ele é bem doce, então ele é espremido, dessa fruta se tira uma coisa que lembra o mel aqui do Brasil. O pessoal não fala muito de melaço de cana, que faz aquele mel de cana de açúcar, fica parecido com aquele mel de cana de açúcar, até a consistência dele, e é muito gostoso, muito saboroso. Exatamente, e aí esse mel de tâmaras é muitas vezes o que a Bíblia se refere a mel. Muitas vezes a gente conhece, por exemplo, a expressão, a terra que mana leite e mel. A gente acredita que, por exemplo, nessa expressão, o leite não é leite de vaca, é leite de cabra, de outros animais que tem na região em bem mais quantidade, e o mel é o mel de tâmaras. Então, a terra de Israel mana leite de cabra e mel de tâmaras. Essa é a origem verdadeira, provavelmente, dessa expressão que a gente tanto usa até os dias de hoje em Israel. E por que cabra? Porque assim como não tem grande florada em Israel, lembra que ela falou mais de 60% do território do atual Israel são desertos, da mesma maneira que você não tem tantas flores, você também não tem tanta pastagem para um gado de grande porte. Então tem que ser realmente cabras, ovelhas, esse tipo de animal assim menor, é mais fácil de conduzir. A gente vê muito no deserto os pastores de ovelhas e eles usam então geralmente o leite de cabra, que também é muito gostoso. O iogurte de leite de cabra é muito bom. Agora nós vamos para cá. Aline, tem outra árvore também aqui que é mencionada na Bíblia. Ela está meio tristezinha essa aqui porque agora, no momento que estamos fazendo esse vídeo, o Brasil teve um período de grande seca e muitas queimadas. A Aline acabou de chegar ao Brasil, tem ontem que você chegou, Isso, ontem eu cheguei. Do dia que nós estamos gravando o vídeo aqui. Mas o Brasil passou, não sei se você viu as matérias, muitas queimadas e muito seco. Está bem seco mesmo o clima, está atípico, nós estamos passando um problema de sequidão, então as plantas estão sentindo. Mas essa aqui é a amendoeira, que é tantas vezes mencionada na Bíblia também. Você consegue falar para a gente um pouquinho sobre a amendoeira e a primavera, como é que ela começa a primavera? Então, aparece várias vezes na Bíblia sobre a amendoeira, mas eu acho que o que eu mais sinto é quando eu estou em Israel, em Jerusalém especificamente, eu moro em Jerusalém, e tem sempre um momento do ano que é lá na primavera que eu começo a caminhar pela região da minha casa e de repente tu começa a olhar as flores das amendoeiras nascendo e assim, parece que é do dia para a noite que ela surge. Então, do dia para a noite tu olha e boa parte das ruas começam a ficar com essas flores brancas e realmente dá um clima tão alegre para Israel. Tu vê as flores, tu vê realmente, tu sente que tem alguma coisa chegando e é justamente a primavera. Então as flores da amendoeira, elas são usadas para marcar o início da primavera na terra de Israel. Nos tempos bíblicos, eu acho que a gente tem essa sensação até os dias de hoje. Uma política de Israel, política não no sentido de política de governo, mas sim uma política do convívio em Israel é que quando a gente tenta plantar novas árvores, tem um grande projeto de arborização em Israel, quer dizer, Israel é o único país do mundo que terminou o século XX com uma quantidade significativamente maior de árvores do que começou. Então Israel está sendo atualmente arborizada, eles têm plantado árvores e a ideia justamente, a política é plantar de plantas locais. A gente tenta não importar plantas estrangeiras e sim manter as que a gente tem. Então, amendoeiras, tamareiras, as oliveiras. É bonitinho, meu filho e aí que não tem nem 3 anos, ele sabe identificar. Então, a gente passeia na rua, ele diz, aqui, essa... Ele não chama de oliveira, ele diz árvore de azeitona, árvore disso, árvore daquilo. Quer dizer, parte da nossa cultura, manter a mesma fauna e flora que a gente tinha. E olha, é interessante a Aline falar isso. No Brasil, por exemplo, a árvore que marca o início da primavera é o ipê. Então, a amendoeira tem em Israel quase o mesmo papel do ipê, só que tem um significado simbólico muito grande sobre tudo isso. Tem uma passagem do profeta Jeremias em que Jeremias está desolado porque Jerusalém estava sendo atacada pelos babilônios, já estava na iminência de ir para o cativeiro da Babilônia, o reino estava arrasado. E Deus então tomou o profeta Jeremias numa visão e falou assim, Jeremias, o que você vê? Ele fala assim, eu vejo um ramo de amendoeira.
Ah, você viu bem, porque eu estou prestes a cumprir a minha palavra, despertar para cumprir a minha palavra. E no hebraico existe um trocadilho entre a palavra amendoeira, que ele usa, e a palavra despertar. Ou seja, Deus faz um trocadilho para mostrar ao profeta, não perca a esperança. E usa justamente essa árvore aqui como modelo. A única coisa que acontece aqui no nosso jardim, Aline, vamos andar mais um pouco aqui, é que pelo fato de estarmos num clima tropical, algumas acabam sofrendo uma certa transformação. Às vezes elas não ficam exatamente como lá. Então tem todo um trabalho, gente, nós temos um trabalho de botânica aqui muito sério para que essas árvores consigam conviver bem, num clima que não é necessariamente o original delas. Por exemplo, tem árvore aqui do deserto, você vai ver daqui a pouquinho a acácia. E nós estamos num clima que não é deserto, embora hoje esteja bem quente, tá bom? Tem uma outra árvore aqui, essa para mim ela é muito... Eu tô até meio triste porque teve uma ventania aqui e ela tombou. Tal foi a ventania que teve no Brasil há uns 3, 4 dias atrás. Então eles colocaram um calço e estamos torcendo e orando a Deus para que ela não tenha morrido. Esta aqui é a Spina Christi. Ela não é mencionada na Bíblia Sagrada. Ela não é mencionada. Mas ela é o único espinheiro que dá nos arredores de Jerusalém que ele é maleável. Se o David conseguir olhar ali, veja os espinhos que ela dá mesmo na ponta dela, estão vendo? Ela é toda cheia de espinhos. Há outros espinheiros em Israel e Jerusalém, só que os outros são quebradiços. Esse é o único que dá para você movimentar e tecer uma coroa de espinhos. Então alguns acreditam na possibilidade de que esta poderia ser a árvore da qual fizeram a coroa de espinhos de Jesus, por isso que o nome em latim dela é Spina Christi. Exatamente, faz todo sentido para quem conhece a botânica local de Israel. Quer dizer, a gente consegue ver que sim, é possível fazer uma coroa de espinhos e não só isso. A gente tem artesãos em Jerusalém que fazem com ela até os dias de hoje. Então, tu, por exemplo, caminha pela Via Dolorosa e tem ali algumas lojas de souvenir, de lembranças, principalmente lojas cristãs, e tu vê em algumas, eles colocam até simbolicamente, algumas têm à venda e outras eles colocam simbolicamente. Então, até os dias de hoje tem pessoas em Jerusalém que sabem transformar essa árvore em uma coroa maleável para poder colocar na cabeça de uma pessoa. Obviamente ninguém usa ela hoje em dia, mas é possível. E um detalhe, essa aqui ainda está pequena, mas quando ela atinge um tamanho grande, ela vira uma árvore mesmo e os espinhos ficam desse tamanho aqui. Sim, onde hoje em dia tem desses espinheiros muito grandes é no Monte das Oliveiras. Então, tu conhece com certeza, mas quem for para Israel, procurem em Dominus Flevit, na igreja de Dominus Flevit em Jerusalém, tu vê umas enormes dessas e uns espinhos assim, olha, que são realmente de arrepiar. Aliás, uma coisa que eu queria retomar da nossa fala, Aline, é porque você fez um comentário ali, que eu ia até também acrescentar algo e acabei esquecendo. A Aline falou em determinado momento da nossa conversa que Israel, do século XX, e vamos colocar século XXI também, foi o país do mundo que conseguiu o feito de ter mais árvores plantadas no final do século XX do que quando o país começou. Porque o que significa isso? Todos os países hoje têm menos árvores do que no início. Por exemplo, se você comparar o Brasil de 1500 com o Brasil de hoje, tem menos árvores do que em 1500. Se você pegar os Estados Unidos de 200 anos atrás, hoje tem menos árvores do que antes. Israel não. Se você pegar quando começou o Estado de Israel e o Israel de hoje, ele tem mais árvores do que quando começou, fez o processo inverso. Mas o que eu ia comentar é justamente um testemunho a esse respeito, porque aqueles que estão nos assistindo que já foram a Israel vão identificar a paisagem que eu estou falando. Quem ainda não foi, pode colocar no Google ou anotar aí na sua lista dos sonhos para conhecer Israel. Um dos lugares mais arborizados de Israel é justamente a parte norte, é a parte da Galileia e subindo até a fronteira com o Líbano, principalmente quando vai para Dan, ali. Nossa, é lindo lá, muito arborizado. Mas essa parte da Alta Galileia, que é tremendamente arborizado, no início do Estado de Israel, era uma região pantanosa. Ali tinha muito, era mosquito da malária, doença, pântano, e hoje é um lugar arborizado, apenas para dar um testemunho desse trabalho. Ou seja, além do grande feito de ter mais árvores plantadas agora do que antes,
tinha o desafio de transformar uma área pantanosa num lugar habitável e com muitas árvores. Eu acho que chega a ser um pouco irônico. Israel é um país que é praticamente todo deserto, quer dizer, mais de 60% de Israel é deserto, e as poucas regiões que sim tinham água, como no Emek Ha'ula, que é no norte de Israel, justamente tinha pântano. Então, quase não tem água, e onde tinha água tinha pântano, e também era uma região que não se conseguia fazer agricultura, não se conseguia viver, por causa de todas as doenças que tinham, malária. Os mesmos mosquitos que a gente tem aqui no Brasil, como o Aedes aegypti, que é o que transmite a dengue, também existe em Israel. A gente não tem a dengue lá, mas a gente tem os mosquitos. Então, realmente, eles conseguiram o feito de ter ao mesmo tempo deserto e pântanos. E aí Israel o que fez, na realidade, foi redistribuição de água. Então, drenou já há muito tempo, mas drenou esses pântanos. E essa água, então, é usada para agricultura, para outras regiões da Galileia. E assim se conseguiu justamente expandir a área verde. Mas uma coisa que eu preciso dizer também que dói muito na gente, quem mora em Israel e não se fala disso, são os incêndios que estão acontecendo em Israel. Todo verão sempre tem uma parte, às vezes, que está queimada. Mas justamente ninguém está falando disso, os incêndios desse ano. O que acontece é mais de 8.000 mísseis foram lançados pelo Hezbollah contra Israel. Boa parte deles durante o verão, que é uma época muito seca. Também a população no norte de Israel foi evacuada, se parou de irrigar, ficou seco e o Hezbollah está lançando mísseis e os mísseis estão caindo e está pegando fogo. Não só Israel está sendo destruída pelos mísseis, como os mísseis estão causando incêndios florestais. Então, boa parte da zona de Israel do Norte, que foi arborizada nos últimos 100 anos, que Israel lutou tanto para arborizar, agora, nesse momento que a gente está falando, eles estão queimando, porque não tem suficiente bombeiros também no norte de Israel, já que a região está evacuada. Então, boa parte da natureza também está sendo destruída. Então, o terrorismo não está só destruindo o meio ambiente também. O terrorismo não está só tentando destruir Israel como uma nação, Israel como um país, Israel bíblico, eles também estão destruindo a natureza e eles estão causando incêndios florestais e é uma quantidade gigantesca de terrenos que foram queimados, infelizmente, zonas florestais, animais, então realmente uma tragédia que está acontecendo. Enquanto a gente fala de tudo que Israel fez para conseguir arborizar tudo, a gente está vendo agora nesse último ano tanto sendo desfeito, mas a gente sabe que a gente vai voltar e vai reflorestar quantas vezes for necessário. E a custo de muito trabalho, porque tudo isso que a Aline está falando, imagina o seguinte, você já viu grandes incêndios no Brasil que aconteceram por causa de uma guimba de cigarro que alguém jogou? Uma guimba de cigarro, uma coisinha desse tamanho, fumado, que o camarada jogou ali, já pode fazer um incêndio de grandes proporções. Imagine então um foguete, um míssil, que o Iron Dome não pegou por qualquer razão, que atravessou, que caiu incandescente. Área aberta, que cai incandescente. Exatamente. Que é muito maior do que uma guimba de cigarro. Exatamente. O que acontece? Como funciona? Eles lançam milhares e milhares de mísseis. Israel não tem como, não deveria também derrubar todos esses mísseis. O que Israel faz é calcula para onde eles vão. Se eles vão para áreas habitadas, Israel derruba eles no caminho ainda. Mas se calcula que eles vão cair em áreas abertas, áreas descampadas, se deixa eles caírem. E justamente o que são áreas descampadas? Florestas, zonas verdes, toda zona que justamente não tem presença de cidades, mas tem a presença de natureza. E justamente por isso, a grande maioria dos mísseis do Hezbollah que caíram dentro de Israel durante esse ano todo, caíram justamente em zonas de florestas e zonas verdes. E o míssil cai, causa um incêndio. Lembrando uma coisa também, quando falo do Iron Dome, a gente imagina como se fosse assim a Liga da Justiça, aquele desenho animado, que tinha uma cúpula assim, invisível, e que todo foguete vai, puf, bate e cai. Não é bem assim. O Iron Dome, na verdade, é um sistema inteligente que ele calcula a trajetória do foguete ou do míssil, não importa, e porque você pode perguntar, alguém pode ouvir você falando e falar assim, mas por que Israel então não derruba todos? É porque o custo operacional e financeiro para derrubar cada míssil é muito grande. Eu não vou falar uma cifra aqui que eu tenho medo de errar, mas eu já ouvi umas duas, se você tiver pode até dar um número, mas eu ouvi falar assim, estou falando de milhares de dólares, não vou dar de cifra fechada para não errar, mas são milhares de dólares que Israel gasta para interceptar cada um dos mísseis ou foguetes que vem. Agora, se você gasta milhares de dólares para interceptar apenas um, imagina centenas vindo de uma vez. Quem vai pagar essa conta? Exatamente, é uma conta gigantesca que aí já é um problema ainda mais para Israel como pagar tudo isso.
mas também produzir, eles lançaram, só o Hezbollah lançou 8.000 mísseis em 11 meses. Tu tem todos os que foram lançados pelo Hamas, tu tem pelo Irã, tu tem pelos Houthis, tu tem os vindos do Iraque, os vindos da Síria. Tu não tem fábrica suficiente para produzir tantos e tantos e tantos e tantos antimísseis do Iron Dome para poder derrubar. Então também tem uma questão estratégica toda. A guerra, infelizmente, é uma questão muito complexa, que muita coisa tem que ser calculada. Custos, obviamente, a primeira prioridade é sempre a vida humana, mas depois disso também, no momento que salva as vidas, se os mísseis não estão indo para as zonas habitadas, o cálculo é o que a gente vai fazer. A gente vai interceptar, não vai, como, e por isso os mísseis sim estão caindo em zonas de floresta e causando queimadas hoje em dia em Israel. E realmente é uma parte da tragédia da guerra que as pessoas realmente às vezes esquecem de falar, porque a tragédia humana é tão grande, quer dizer, obviamente, todas as vidas que estão se perdendo de todos os lados do conflito, tanto em Israel como no Líbano, como também em Gaza, a nossa primeira prioridade é orar por eles e pedir realmente pela paz deles. Mas a gente também vê também as outras coisas que acontecem por trás que muitas vezes as pessoas... A mídia não conta. Não conta. E, gente, eu fico tirando base aqui, Aline, que para manter esse jardim é custoso e é difícil. Eu falei do dano, é um vento e tudo mais. Imagina você reflorestar, porque existe uma diferença. A floresta amazônica, ela já é grande o bastante para viver sozinha. Ninguém precisa ficar lá aguando. É lógico, tem o problema do desmatamento, dos incêndios também na floresta amazônica, mas eu não estou falando dessa tragédia humana. A floresta amazônica, por si só, ela sobrevive. Mas Israel não tem uma floresta amazônica. Tem árvores que foram plantadas no espaço de terra que é menos de 40% do território nacional de Israel. E você tem que conviver com ambiente, com poluição, com carro, com estrada, com reflorestamento. Dá muito trabalho. Ou seja, para manter um jardim desse, eu já tenho um trabalho tremendo, imagina reflorestar. Mas me mostra um pouco mais o jardim, vamos lá. Continuando aqui. Vamos sair um pouquinho agora do... Bom, antes de mostrar esse túmulo aqui, já que a gente falou de árvore em Israel e fazer de novo, eu acho que vem bem a calhar que a próxima árvore que está aqui é justamente a romã. Inclusive, vou pedir o David para mostrar aqui, Aline, ela está até produzindo frutos já, olha que lindinho. A romã, gente, ela é tão importante na cultura de Israel, na história de Israel, na história do Israel bíblico, que até na veste do sacerdote ali no Antigo Testamento, ou na Tanar, eles tinham que colocar na veste também alguns sinetinhos e algumas romãs que ficavam também na veste dele. A romã fez parte, inclusive, de símbolos judaicos, em sinagoga e muitas coisas. Aline, fala pra gente um pouco o que a romã simboliza na cultura de Israel e especialmente o Israel bíblico. Então, a Bíblia nos conta que Israel foi abençoada com 7 tipos de plantas. Eu já achei aqui algumas delas, eu imagino que todas elas devem estar aqui. Então a gente tem as tâmaras, a gente tem as azeitonas, a gente tem o trigo, a gente tem cevada, a gente tem também a romã, claro. A gente tem a uva. Cada uma dessas plantas foi escolhida justamente pela importância bíblica dela. E a romã, ela está conectada também com a época do Ano Novo Judaico, que é justamente agora a época que a gente está terminando a época das grandes festas, que é a época de setembro e outubro. Bom, em Israel e no mundo também, setembro e outubro é a época que a gente comemora o Ano Novo. E quando a gente abre a romã, tem muitas e muitas e muitas sementes. E a gente fala no Ano Novo, a gente tem uma bênção no judaísmo que a gente fala que o nosso ano novo seja cheio de mitzvot, como a romã é cheia de sementes. Mitzvot são boas ações e mandamentos bíblicos. Então a gente tem sempre o costume, na época aí do Ano Novo Judaico, de comer romã. A gente come inclusive no próprio Ano Novo, quando a gente faz a cerimônia religiosa, a gente come e a gente diz, olha, que o nosso Ano Novo... Come a semente, no caso. Tem o suco de romã também, que é muito gostoso lá em Jerusalém. Sim, exatamente. Vale muito a pena. Quem for para Israel, tomem o suco de romã. E a romã de lá é uma grandona, assim, vermelha, sabe? Muito bonita. A do Brasil fica pequenininha. Sim, outra vez, por causa do clima, que aqui é diferente, mas em Israel elas realmente são grandes. É bem mais de 1 quilo que tem cada romã, elas são grandes e por isso, se aqui numa dessas já tem várias sementes, quando tu abre uma que tem aí 2 quilos, tu vai ver que realmente tem muitas e muitas sementes e isso a gente deseja também e desejamos a todos vocês, que a gente tem agora esse ano novo que a gente está tendo, 5.785, a gente está começando em Israel agora há pouco tempo. Esse é o de acordo com o calendário judaico. Estamos no ano de 5.785. Exatamente. Então, que nosso ano seja realmente cheio de boas ações e mandamentos bíblicos
e que a gente possa ter um ano melhor e também doce como a Romã de Israel. Muito bem. Aline, vamos fechar essa nossa primeira parte aqui, o vídeo de hoje, isso aqui. Você sabe que tem um significado muito importante esse elemento aqui, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Por quê? Para o judaísmo é o típico túmulo do segundo templo, como os judeus sepultavam seus entes queridos na época do segundo templo, na época de Jesus de Nazaré. E para os cristãos também tem um significado importante, porque remete à história da ressurreição de Jesus, quando ele ressuscita no domingo, quando Maria Madalena vai com outras mulheres ao túmulo. Então aqui a gente tem a oportunidade de mergulhar a pessoa na terra bíblica, seja do ponto de vista judaico, seja do ponto de vista cristão, explicando como era sepultar alguém nos tempos da Bíblia Sagrada. Exatamente, e eu acho que também é muito compatível que a gente esteja do lado de fora, num jardim, vendo o sepulcro, porque quando a gente está, hoje em dia, com o nosso pensamento de Brasil, quando a gente vai buscar um sepulcro, a gente vai no cemitério, e é um sepulcro do lado do outro, muitas vezes no meio da cidade, ou muito próximo da cidade, e a gente tem às vezes uma sensação um pouco urbana quando a gente vai num cemitério. E nos tempos bíblicos em Israel era justamente o oposto. Era obrigatório que as pessoas seriam sepultadas fora da cidade. Então, era fora da cidade e havia lugares que haviam mais sepulcros próximos um do outro, como no Monte das Oliveiras, mas muitos lugares eram sepulcros assim, sozinho, porque pertencia a uma família, e justamente no caso de José de Arimateia, que ele dá o seu sepulcro a Jesus, a Bíblia própria nos fala que ele constrói o sepulcro dele aonde? No jardim dele. E nesse caso também é importante destacar que quando a Bíblia fala de jardim, não é um jardim de flores, pessoal. Era muito, muito, muito raro naquela época ter um jardim de flores, porque a água é escassa. Tu vai usar pouca água que tu tem para irrigar e não faz muito sentido tu irrigar plantas que tu não pode comer. Quando a Bíblia fala de jardim, ela na realidade não se refere a jardim de flores, e sim a um pomar. Então, onde era o sepulcro de José de Arimateia, em volta tinha um grande jardim cheio de árvores frutíferas. A gente não sabe de quê, se eram azeitonas, se eram romãs, se eram tâmaras. Mas eram árvores da terra. Árvores da terra e árvores frutíferas, então era uma zona agrícola e do lado o sepulcro de José de Arimateia. Você que lê a Bíblia na sua casa, o Novo Testamento, você já parou para perceber esses detalhes que ela acabou de mencionar aqui? Você viu como é que é rico você colocar o texto bíblico dentro de um contexto histórico? Você lê lá, não é? Que o túmulo de Jesus ficava próximo de um jardim. Talvez você imaginava um jardim de flores e ficava se perguntando por que flores? Por que esse detalhe no texto? Está vendo como que enriquece muito mais o nosso conhecimento da Bíblia, saber detalhes sobre a história? Aline, eu ainda tenho muita coisa para te mostrar, e se o pessoal já deve ter ficado empolgado com essas informações aqui, vão ficar mais ainda no nosso próximo encontro, que a gente vai continuar aqui fazendo outro vídeo, onde você vai conhecer, por exemplo, a hortaliça da semente de mostarda, Jesus falou, a árvore do Zaqueu, o sicômoro, que o Zaqueu subiu, e outros detalhes mais da história bíblica para você, direto do MAB, aí para sua casa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui de se sentir em Israel através do Brasil, e nos vemos então na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.